Fala aí, gurizada. Tudo bem? Bom dia. Hoje é 20 de setembro, dia do gaúcho. Um abraço à gauchada aí de todas as querências. Bom, e por aqui segue o baile, como se diz lá no sul. Hoje nós vamos falar a respeito de limpeza e preparação. Agora a coisa está começando a tomar um rumo. Então, esse vídeo eu estou fazendo o inverso. Na verdade, eu já fiz a limpeza lá na peça e aqui a introdução, né, do que foi feito. Ficou longo, ficou extenso. A proposta, como eu tenho dito, é fazer vídeos mais curtos aqui para não... eu sei que o tempo de todo mundo é valioso, né? Então eu vou tentar passar aqui o que está sendo feito e vou editando, vou ajustando, vou acelerando o vídeo em muitas etapas desse vídeo para tentar transmitir aí o processo todo, né, completo, mas sem esticar demais. Esse vídeo vai ser dividido, provavelmente. Uma primeira etapa com a limpeza do painel, uma segunda etapa com a preparação ali de baixo do túnel, daquela parte ali próximo ao assoalho, e a última etapa vai ser essa aqui. Já vou dar um spoiler do que vai ser feito. Aqui a gente vai trabalhar com diversos processos, né? Um deles é esse cara aqui, ó. Removedor pastoso. Então vai ter removedor pastoso, vai ter escova de aço, vai ter removedor de disco. E bora lá que eu explico melhor durante o vídeo. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Tá aí ela, a nossa doadora, né? A nossa parede de fogo doada. E a partir dela, a partir dessa peça, a gente vai começar a seguir o processo para frente do carro, né? Com a montagem dela na posição, vai dar para fechar as laterais e, como eu falei, fazer os paralamas, a frente, enfim, toda a frente do carro. Como eu estava falando de ferramentas necessárias, alicate de pressão não pode faltar. E tem uma outra ferramentinha aqui que quem é da aviação vai identificar. Cleco, que já deve ter ouvido falar a respeito. É um grampinho que funciona quase como se fosse um rebite. Você consegue colocá-lo e retirá-lo. Então, para uma peça que você está começando a preparar, você utiliza essa ferramenta, né? Aqui tem um, aqui tem outro, lá embaixo tem mais dois. Ele tem dessa forma como se fosse um rebite. Ele tem um outro modelinho aqui também que é como se fosse um mordedorzinho que você pode... Esse negócio de filmar e fazer ao mesmo tempo é complicado. A coordenação não ajuda muito, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. Utilizo ele dessa forma aqui. Então, melhor. Tá aqui. Fixa ele a peça com ele e facilita muito na hora de montar e desmontar. Claro que o alicate de pressão é muito útil também, eu diria que é a principal ferramenta. Esse aqui é mais um auxílio, um apoio. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Essa peça, ela não está totalmente pronta não, pessoal. Isso aqui, ó, esse remendo aqui eu fiz, mas ele está só com alguns pontinhos, ele não está totalmente soldado não. Então, eu deixo para finalizar a solda completa da peça quando ela estiver na posição definitiva, porque o metal, quando você começa a aquecer e resfriar, ele tende a trabalhar, né? Então, pode sofrer empenos, pode sofrer alterações na forma. E como é uma peça cheia de detalhes, curvas,
encaixes, a chance de dificultar, né, de dar problema na hora de finalizar a montagem é muito grande. Lembrem-se que isso aqui é o para-brisa do carro. Então, qualquer deformação maior nessa curva, nessa parte da peça, pode dar um problema sério aí no encaixe do para-brisa, de não encaixar ou encaixar de forma errada, né? E começar a dar infiltração, começar a dar vazamento. A borracha não dá conta de fazer a vedação e o carro tem filtração de água para a parte interna. Então aqui a gente vai manter o mesmo alinhamento. E como é que nós vamos fazer isso? Eu coloquei a peça aqui para dar uma ensaiada na posição, para ver como é que ela ia se comportar, porque é a partir dessa posição que a gente vai fazer a fixação. A ideia agora aqui é... Aqui ainda tá essa dobra que vocês estão vendo aqui, ó. Ela continua na parte de baixo, que eu tive que eliminar praticamente não, inteiramente. Estava muito ruim mesmo. Então, desse ponto aqui, outra ferramentinha necessária é essa aqui, ó, o marcador fixo. Por que esse cara aqui? Porque vocês vão ter que marcar todos os pontos, né, onde você tem os encaixes das peças. Então, daqui para lá, ou seja, chapa nova, né, nova em termos, mas essa chapa aqui vai permanecer. E daqui para lá, essa parte de baixo vai ser eliminada, vai ser retirada. Do outro lado a mesma coisa, a gente faz uma marcação. Aqui está o alicate, mas vai dar para ter uma noção, uma ideia. E daqui para lá vai ser retirado. Essa pontinha aqui não está legal, então a gente vai retirar a peça, a parte ruim, fazer o encaixe da nova peça e aí vamos vendo daí para frente o que pode ser feito. Vamos lá. Essa parte toda dessa dobra aqui vai ser retirada. Até porque a nossa parte doada está em condições bem melhores do que aquela lá. Como é que a gente vai fazer para retirar isso? Não dá para simplesmente cortar. Aqui é aquela marquinha que foi feita, né, para a gente saber até onde vem a chapa nova. Mas essa parte toda aqui, nós vamos despontear. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos passar aqui um disco para remover todo esse excesso de material, identificar onde estão os pontos de fixação. Essas chapas aqui, esse tipo de solda em carrocerias, né, de carros, é uma solda feita com ponteadeira. Então tem uma máquina de solda industrial que ela vai pontear essa chapa em vários pontos, né? Toda a estrutura do carro, todas as soldas do carro são feitas dessa forma. E para retirar essa peça aqui inteira, sem recortar o painel, sem recortar a parte do painel que nós queremos manter original, nós vamos remover o excesso de material que tem aqui, de tinta, enfim. Isso aqui já é um reparo, já é um remendo que foi feito aqui, na minha opinião, muito mal feito. Mas, na época, né, se fazia dessa forma. E acredito que quem for trabalhar, quem for fazer qualquer tipo de restauração, não faria esse tipo de serviço. Mas, antigamente, né, o carro entrava num lanterneiro para fazer algum tipo de serviço e a ideia era botar o carro para andar o mais rápido possível. Então, se fazia esse tipo de coisa aqui, né? Esse tipo de remendo. Aqui tá bem fácil de ver. Uma chapa soldada por cima da outra.
Isso aqui é um perigo, porque entre essas duas chapas aqui, infiltra água. E normalmente, né, a maioria das vezes, não se fazia nenhum tipo de tratamento da chapa antes e após a soldagem. Então, debaixo dessa chapa aqui, com certeza não há pintura, não há tratamento anticorrosivo. E o que que acontece? Pode ver que foram feitos pontinhos de solda aqui ao redor. Entre esses pontos, entre essas duas chapas, vai entrar água. Inevitavelmente vai entrar água. Por baixo dessa chapa, com água, com umidade, vai apodrecer. Então, tudo isso aqui, ó, outro remendinho clássico aqui, da old school, vai enferrujar, vai apodrecer, não tem jeito. Então, um dos motivos de se retrabalhar isso, né, é eliminar todo esse tipo de remendo velho. Essa coluna de porta nem se fala. Essa chapa aqui com certeza não é original do carro, isso tudo já foi feito. Outros exemplos de remendos e soldas, não dá para criticar, né? É coisa que era o que tinha para se fazer. Essa pontinha aqui a gente vai substituir, até porque estruturalmente, ó, tá influenciando. Esse painel aqui não tá legal, não tá fixo. Mas voltando aqui ao a nossa dobra aqui do quadro do para-brisa, pode se chamar dessa forma. Um dos motivos é eliminar isso aqui também. Vai dar um trabalhinho, vamos tirar todos esses pontos, um a um. Vou mostrar como é que vamos fazer isso. Nós vamos primeiro limpar toda essa peça aqui, depois com uma furadeira com uma broca adequada a gente vai identificar onde estão todos os pontos. Vamos retirá-los e vamos tirar essa peça aqui, o que sobrou dessa parte aqui, dessa peça inteira. Então vamos lá. Bom, pessoal, o material que eu recomendo para fazer aquele serviço lá da remoção da tinta para identificar os pontos de solda é isso aqui, ó. Isso aqui é um disco de um material macio que vocês vão encontrar como disco de petróleo, removedor de tinta, enfim, tem várias nomenclaturas aí. O que eu estou utilizando é esse aqui. Ele vem dessa forma, um bolachão. E esse aqui é da Norton. Há um detalhe interessante que vocês têm que ficar atentos, além, né, das questões do uso de material, equipamento de segurança, óculos, proteção, luvas, a máquina que vocês vão utilizar. Essa minha aqui é uma esmerilhadeira 220. Normalmente essas lixadeirinhas aqui trabalham na faixa de rotação de 11.000 RPM. Para poder utilizar esse disco aqui, mesmo que não seja ainda a faixa de operação correta, um recurso, uma dica, é uma máquina que é 220, eu utilizo ela na rede 110. Ah, vai queimar? Não, não vai queimar, ela vai trabalhar numa rotação menor, não necessariamente a metade, e vai se enquadrar, digamos assim, numa rotação mais adequada para esse disco, que nesse caso aqui, o ideal seria alguma coisa até 4.100 RPM. Tá fora? Tá fora. Muito cuidado na hora de trabalhar. Quando o disco está inteiro, se vocês tiverem uma esmerilhadeira, uma lixadeira maior, as maiores normalmente elas trabalham nessa faixa de rotação de 4.000. Seria até mais apropriado, mas ela fica pesada para chegar nos cantinhos e nos locais onde vocês irão trabalhar. Então, dá para usar essa pequena? Dá, com cuidado e dessa forma. Se vocês ligarem ela em 220 na rotação plena, ou se ela for uma 110, vocês ligarem na rede 110, o disco vai esfarelar completamente, vocês não vão conseguir nem utilizar. Sem falar no fato de que vai voar pedaço desse material para tudo que é lado e pode até machucar vocês. Ele dificilmente vai causar uma lesão maior por ser um material relativamente macio. Mas cuidado na utilização de qualquer ferramenta rotativa.
Agora sem a tinta dá para ver bem. Aqui é um pontinho, aqui é outro, aqui é outro. A distância entre eles não é uniforme, então aqui está uma distância, aqui já está menor, aqui já afastou. Como eu falei, isso aqui já é um remendo posterior, que ele foi soldado de outra forma, provavelmente por baixo. Daqui a pouquinho a gente já vai descobrir. Lá mais uns pontinhos de solda, aqui, 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 aqui. Então vamos lá, o próximo passo agora é remover esses pontos para poder soltar essa peça aqui. Então é isso aí, já identificamos aqui os pontos que nós precisamos remover, dá para ver até o final lá. Qual o próximo passo agora? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos pegar um por um desses pontinhos aqui e a broca, olha aqui, ó. A ideia é pegar uma broquinha bem próxima ao diâmetro do ponto. Vocês vão identificar, eu peguei aquela canetinha marcadora lá e dei uma circulada em cima para facilitar a visualização no vídeo. A ideia é pegar uma broquinha que ela não seja nem muito fina, porque se ela for fina ela vai só furar a chapa e não vai remover o ponto de solda, mas ela também não pode ser um diâmetro muito grande, porque senão precisa arrombar isso aqui tudo e vai tirar além do que seria o necessário, né, para remover o ponto de solda. Então, quanto mais próximo do diâmetro do ponto de solda, melhor. Eu aconselho a começar com uma broca com diâmetro do ponto para menos. Vocês vão fazer todas as remoções, né? Ou seja, furar todos os pontos aqui. E aí depois uma broquinha maior ou um escariador, para quem tiver, para remover um pouquinho mais além. Qual é o objetivo? Qual é o ideal? É que você remova o ponto de solda sem atravessar, sem furar completamente, ou seja, sem ultrapassar o furo para o lado oposto. É difícil? É bem difícil. Eu nem sempre consigo em todos eles. Vamos tentar aqui e conforme eu for fazendo eu vou mostrando para vocês. Punção de bico. Centro do ponto. Por que fazer isso? Quando você tem uma referência, um ponto inicial para iniciar o furo, a broca não fica escorregando. A chapa é muito mole aqui, ela está muito prejudicada, então é até difícil de fazer. Mas se quiser tentar fazer o furo inicialmente sem a marcação, também dá, mas vai ficar mais difícil. Olha aí, para ter uma ideia, inicialmente fica desse jeito. Então o que a gente vai fazer agora aqui? Devagarinho, um por um, a gente vai aumentando o diâmetro desse furinho aqui até que essa peça aqui descole, né, separe da peça de dentro. Aqui onde ela já foi soldada, vai ser mais complicado, vou ter que verificar, provavelmente vou ter que fazer cortes aqui nessa parte, para identificar como e de que forma ela está soldada, para poder retirar esse remendo aqui. Olha aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho do perrengue, isso aqui é o meu suporte para fixar o celular para poder fazer a filmagem dessa parte para vocês. Como eu falei, o negócio... Sou novo nessa história aqui de ir fazendo e filmando, mas a gente vai dando um jeito aqui e vamos resolvendo. Eu vou fazer os próximos aqui sem filmar, porque tá complicado aqui essa logística. E depois que eu remover até a metade ali, até aquela parte, eu volto aqui a filmagem para explicar para vocês como é que eu acabei fazendo.
Então é isso aí, pessoal. Quando eu falei daqueles remendos onde o pessoal costuma soldar uma chapa sobre a outra, o que acontece é exatamente isso aí, ó. A peça que está por baixo, ela vai sofrendo com a infiltração de água e vai apodrecendo de dentro para fora. Então, cara, é um tipo de trabalho que, dependendo do carro que você for fazer, é um serviço que tem vida curta. Principalmente se o carro ficar exposto ao tempo, se o carro pegar chuva, coisas desse tipo, isso aqui não fica legal. Então, qual é a ideia? Esse meio aqui era aquele remendo, né? Aquela parte que havia sido já reparada. Teoricamente, daqui para lá ainda é a chapa original do carro, por isso que a gente vai continuar aqui o processo de desponteamento. O que eu preciso fazer aqui agora? Já iniciei todos os furos. O próximo passo aqui agora é uma broca com um diâmetro um pouquinho maior. A gente vai reabrir um pouquinho a mais até que essa peça aqui separe, né? Até que ela descole dessa peça de trás. São duas peças diferentes, dá para ver aqui a emenda, né? Então, o objetivo agora é esse: trabalhar isso aqui, retirar essa peça, fazer a limpeza de toda essa base aqui. Isso aqui é a base do painel, para que aí somente depois a gente possa assentar aquela nova frente aqui, aquela nova parede de fogo, numa base tratada, sem ferrugem, e iniciar o trabalho daqui para frente. Ou suporte. Bom, a broca que nós estávamos utilizando até agora, nessa etapa, é uma broquinha de 5 milímetros. Passei aqui para uma de 8 e vou tentar ir fazendo e filmando, segurando o telefone com uma mão e a furadeira com a outra, para tentar mostrar o exato momento em que ela começa a soltar. Vamos ver se vai dar certo. Como eu falei, bem devagar, sem pressa. Como eu falei, o objetivo aqui é tentar não atravessar, tentar não passar. Olha aí. Esse é o objetivo. Tiramos a peça, né, de fora, sem atravessar a de dentro. E isso a gente vai fazer em todos eles, um por um. Como eu falei, a gente estava furando inicialmente com uma broquinha 5 milímetros, passei para uma de 8. Não sei se vai pegar no vídeo, mas aqui dá para perceber a diferença, né, da chapa de dentro para a chapa de fora. Então, qual é o objetivo? É cortar o ponto de solda, um por um, até a gente soltar essa peça inteira aqui. A mesma coisa do outro lado, até a ponta. Aqui no meio, tivemos que cortar com a esmerilhadeira, porque tinha aquele remendo sobreposto sobre a chapa antiga. E aí agora vamos ter que avaliar aqui a necessidade de refazer essa dobra aqui, esse pedacinho do centro do para-brisa. Mas isso é na sequência. O objetivo hoje aqui é arrancar essa peça. Para quem assistiu o vídeo anterior, onde eu falei sobre as ferramentas que eu costumo utilizar aqui, e vi um formão em cima da bancada,
deve ter perguntado, né? Pô, esse cara vai falar de funilaria, de lanternagem ou de marcenaria? A questão é o seguinte, é usar as ferramentas que você tiver à disposição, né? No caso aqui, nós precisamos colar essa peça, né? Dá para perceber que os pontinhos de solda já estão praticamente soltos. Um ou outro aqui ainda tem um resquício, às vezes, de algum material, né, de isolamento, alguma cola, ou até a solda mesmo. Então, um formãozinho pode ajudar. É isso aqui, ó. Você vai utilizando ele aqui como uma espátulazinha até a peça soltar. Talvez esteja um pouquinho fora do enquadramento aqui, porque eu estou olhando para a peça e olhando para o celular. Vamos lá. Acredita que vai dar certo. Olha aí. Então a ideia é isso aqui, ó. A peça vai soltando. Como eu falei, o objetivo aqui é retirar essa peça e preservar a de baixo da melhor forma possível. Como eu falei, o furo não atravessando para de baixo, para que a gente possa soldar da mesma forma a peça nova aqui, sem danificar, sem perder muito material. E agora, a sequência é essa aqui, a gente vai soltando um por um, utiliza a furadeira onde ele não estiver cortado, onde ele não estiver soltado ainda. Aqui são dois pontos bem próximos um do outro. Fura um pouquinho, descansa um pouquinho e solta um pontinho. Beleza? A ideia é isso aqui. Um por um, bem devagar, sem pressa. Quando vocês assistirem aquele videozinho do cara que fala, um projetinho de 24, 25 anos, agora dá para entender por que demora tanto, né? Se for tentar fazer da maneira correta, não é fácil não. E demora. Projetinho de restauração completa de um carro aí, quando você fala em 2, 3 anos, não foge muito disso não. Um cofrezinho desse aqui já pode colocar alguns meses de trabalho. Eu vou continuar aqui com o trabalho e depois mostro a peça retirada. Então tá aí. Todos os pontinhos cortados até lá no final. Este lado solto. O que sobra, o que fica é a base, né? Então, como eu falei, é inevitável que vai atingir a peça de baixo. Esse furinho que já tinha, que era aquele que eu estava utilizando como guia para fixar a outra peça, aqui vai ser a substituta. Mas o interessante é que não vale, né? Não ultrapassa essa chapa aqui. As furações quando formos retirar os pontos de solda. E olha aqui a diferença, né? Essa chapa aqui é a chapa original do carro, que estava com a peça que a gente acabou de retirar. Mesmo não tendo a pintura, ela tem um tratamento razoável aqui que, por incrível que pareça, é uma parte do carro que tem uma grande chance de absorver, né, de infiltrar água, mas ela até tem poucos pontos de aparente oxidação. Aqui no meio, onde foi feito aquele... Como é que eu vou fazer o, o entre aspas aqui? Onde foi feito aquele reparo anteriormente, aquele remendo, olha a diferença de como fica a chapa.
Então é isso aí, pessoal. Esse negócio de soldar uma chapa sobreposta à outra, o resultado a um tempo, eu nem te diria um tempo muito longo, um tempo médio aí, questão de alguns meses, um ano no máximo, a chapa já vai começar a ficar desse jeito. Aquilo com certeza já tinha bem mais tempo, né? Esse carro já tem uma história de vida longa, hein? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos limpar isso aqui, dar continuidade na retirada, tem todo o outro lado ainda. Depois de retirado, reparar, né? Provavelmente substituir esse pedacinho aqui, fazer uma nova chapinha, soldar ela como deve ser feito aqui, para preparar toda essa parte. Isso aqui vai ser tudo preparado, tudo limpo, né? Para daí depois nós instalarmos a nova frente aqui, a nova parede de fogo, e começar a fazer as laterais. É isso aí, pessoal. Passamos ali o desoxidante. Costumo utilizar esse cara aqui. Recomendo. Excelente produto. Ele é um ácido fosfórico, né? Vocês vão aplicá-lo, ele vai criar uma camada fosfatizante na chapa
durante o período de preparação, trabalho. Isso aqui, dessa forma que está aqui, vocês podem manter a chapa aí por aproximadamente alguns dias. Não vou citar um prazo exato, porque varia de lugar para lugar, maresia, enfim, condições em que o carro está armazenado. E aí, o que diz ali o rótulo? Vocês aplicam, né, com o pincel, aguarda durante 10 minutos para que ele faça, né, o trabalho dele na chapa, e depois vocês vão remover o excesso com um desoleante, qualquer coisa nesse sentido. Se não tiver, pode aplicar thinner também, dá certo. O objetivo aqui é retirar e eliminar o excesso de produto, porque se esse produto ficar na chapa e vocês aplicarem material, né, tinta, massa, enfim, o que for aplicado aqui de acabamento, ele pode continuar agindo, mesmo com a aplicação da tinta sobre ele. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ficou mais extenso do que nós tínhamos combinado. Eu entendo, mas não teve jeito. A limpeza da peça, a retirada dos pontos, deu bastante trabalho, mas é assim mesmo, não tem jeito. Vamos vendo na sequência agora o andamento. Na próxima a gente se fala. ACC. Assiste, curte, compartilha. Um abraço, até a próxima.